Ela ajudou um fazendeiro sem saber que ele era milionário. Antes de iniciar essa história, deixo claro que é totalmente fictícia, criada para entretenimento. E se você gosta de histórias emocionantes do interior, já se inscreve no canal, pois isso ajuda muito. Agora vamos à história. No início dos anos 80, no interior de Minas Gerais, existia uma fazenda tão grande que parecia não ter fim. Terras verdes, estradas de chão batido, cercas antigas e uma casa-sede de madeira com varanda larga e portas sempre abertas, daquelas que guardam memórias em cada canto. O dono daquela fazenda era Henrique, um jovem fazendeiro de apenas 27 anos. Alto, forte, bonito e respeitado por todos na região. Henrique vinha de uma família muito rica, conhecida há décadas naquelas bandas. Herdara terras, nome e responsabilidade, mas não o orgulho exagerado que muitos esperavam. Preferia as botas sujas de terra ao conforto da cidade e passava mais tempo na roça do que em qualquer outro lugar. Naquela noite específica, Henrique não estava na fazenda. Precisou ir até a cidade resolver assuntos no cartório, algo comum na época, quando tudo dependia de papel, assinatura e carimbo. A casa-sede ficou quase vazia, apenas com alguns móveis antigos, documentos guardados em um armário de madeira e lembranças de família espalhadas pelas paredes. Do outro lado da estrada morava Maria, uma moça simples, trabalhadora, criada na roça desde pequena. Vivia com a mãe em uma casa modesta, de chão batido e telhado antigo. Maria não tinha luxo, mas tinha atenção, cuidado e um coração inquieto que sempre a fazia olhar ao redor. Naquela noite, enquanto organizava algumas coisas em casa, sentiu um cheiro estranho no ar. Não era cheiro de chuva nem de terra molhada. Era fumaça. Ao olhar em direção à fazenda, viu uma luz tremendo dentro da casa-sede e logo em seguida, pequenas chamas começando a surgir. O coração de Maria disparou. Ela sabia o que aquela casa representava. Mesmo sem conhecer o dono, sabia que ali estavam histórias, documentos, lembranças que não podiam ser perdidas. Sem pensar duas vezes, colocou um pano molhado no rosto e correu em direção à fazenda. Não sabia de quem era aquela terra. Não fazia ideia de que o dono era um dos fazendeiros mais ricos da região. Só sabia que algo precisava ser feito, e rápido. E foi naquela corrida, em meio ao medo e à fumaça, que o destino de Maria começou a mudar para sempre. A fumaça já tomava parte da casa-sede quando Maria empurrou a porta da frente. O cheiro de madeira queimando era forte e o estalo das chamas deixava claro que o fogo tinha começado há pouco tempo, mas se espalhava rápido. A fiação antiga, comum naquela época, ajudava o incêndio a crescer. Maria sentiu medo, mas não recuou. Sabia que se ninguém fizesse nada, aquela casa inteira viraria cinzas em minutos. Ela entrou com cuidado, sentindo o calor no rosto. O fogo ainda não tinha tomado tudo, mas já subia por uma das paredes da sala. Maria olhou ao redor, tentando pensar rápido. Foi então que viu um armário grande de madeira, encostado no canto, com a porta entreaberta. Dentro dele, vários papéis organizados em pastas grossas, amarradas com barbante. Mesmo sem entender exatamente o que eram, Maria percebeu que aqueles documentos eram importantes demais para se perderem ali. Com as mãos tremendo, ela puxou as pastas uma a uma. Algumas já estavam quentes. Outras começavam a escurecer nas bordas. Maria juntou tudo nos braços e correu para fora da casa, sentindo a fumaça queimar os olhos. Do lado de fora, colocou os papéis no chão, longe das chamas, e voltou correndo para dentro mais uma vez. Pegou algumas fotografias antigas penduradas na parede, retratos de família que pareciam guardar décadas de história, e também um pequeno cofre antigo que encontrou debaixo da mesa. Era pesado, mas ela conseguiu arrastá-lo até a porta. Pouco depois, vizinhos começaram a aparecer, atraídos pelo fogo e pela correria.
Com baldes de água, tentaram conter as chamas até que elas diminuíssem. A casa não foi totalmente destruída, mas uma parte importante ficou bastante danificada. Maria, sentada no chão, respirava com dificuldade, coberta de fuligem, sem imaginar o tamanho do que tinha acabado de fazer. Horas depois, já de madrugada, um carro parou em frente à fazenda. Era Henrique que voltava da cidade. Ao ver a movimentação, o cheiro de fumaça e parte da casa escurecida, ele sentiu um aperto no peito. Desceu do carro apressado, perguntando o que tinha acontecido. Um dos vizinhos apontou para Maria, ainda sentada, cansada, e disse que tinha sido ela quem tinha entrado na casa e salvado o que deu. Henrique se aproximou devagar. Viu os documentos espalhados no chão, as fotos antigas, o cofre fora do lugar. Seus olhos se encheram de espanto. Aquilo não eram apenas papéis. Eram as escrituras da fazenda, registros da família, tudo o que garantia que aquela terra ainda era dele. Sem aqueles documentos, ele teria perdido muito mais do que uma casa. Olhou novamente para Maria, tentando entender quem era aquela moça simples que tinha arriscado a própria vida sem nem saber quem ele era. E naquele instante, Henrique percebeu que jamais esqueceria aquele rosto. Henrique ficou alguns segundos em silêncio, apenas observando Maria sentada no chão, ainda ofegante, com o rosto sujo de fuligem e as mãos marcadas pelo calor. Ela evitava encará-lo. Sentia vergonha, não sabia explicar por quê. Talvez por estar ali, na fazenda de um desconhecido, depois de um incêndio. Henrique se aproximou mais um pouco e perguntou com a voz baixa se ela estava bem. Maria respondeu que sim, apenas cansada, e tentou se levantar, mas as pernas falharam por um instante. Ele a amparou pelo braço com cuidado. O toque foi rápido, respeitoso, mas suficiente para que os dois sentissem algo diferente. Henrique agradeceu, disse que, se não fosse por ela, teria perdido coisas muito importantes. Maria respondeu de forma simples, dizendo que fez o que qualquer pessoa faria. Não perguntou quem ele era, nem demonstrou curiosidade. Para ela, aquilo já tinha passado. Henrique estranhou aquela atitude. Estava acostumado a ser reconhecido, elogiado, bajulado, mas Maria parecia não ligar. Falava pouco, com educação, e só queria ir embora. Antes que ela se afastasse, ele perguntou seu nome. Maria respondeu e apontou para a estrada, dizendo que morava ali perto. Henrique ofereceu levá-la até em casa, mas ela recusou, dizendo que estava acostumada a andar por ali, mesmo à noite. Antes de partir, Henrique insistiu em agradecer de novo e disse que faria questão de retribuir. Maria sorriu de leve, sem dar muita importância, e foi embora pela estrada de terra, enquanto ele a observava se afastar. Algo naquele jeito simples, firme e silencioso tinha mexido com ele. Nos dias seguintes, a fazenda entrou em reforma. Parte da casa precisou ser consertada, fios trocados, móveis retirados. Henrique não conseguia parar de pensar naquela noite. Mandou perguntar aos vizinhos sobre Maria. Descobriu que ela vivia com a mãe, que trabalhava desde cedo, que nunca tinha tido vida fácil. Aquilo só aumentou a admiração dele. Alguns dias depois, Henrique decidiu ir até a casa dela. Não avisou ninguém. Queria falar pessoalmente. Quando chegou, encontrou Maria no quintal, estendendo roupas no varal. Ela se surpreendeu ao vê-lo ali. Henrique explicou que só queria agradecer direito e se colocar à disposição para ajudar no que fosse preciso. Maria ficou sem jeito, disse que não precisava de nada. Ele então comentou, quase sem perceber, que sem aqueles documentos, ele teria perdido a fazenda inteira. Foi ali que Maria começou a entender, pouco a pouco, que aquele homem simples, de fala calma e roupa comum, era na verdade um fazendeiro muito rico. E aquela descoberta mudou a forma como ela passou a enxergar tudo. Depois da visita de Henrique, Maria passou o resto do dia inquieta. Não pelo dinheiro que ele tinha, mas pela forma como ele falou da fazenda, dos documentos, da história da família.
Pela primeira vez, ela entendeu o tamanho do que tinha ajudado a salvar naquela noite. Mesmo assim, algo dentro dela pedia cuidado. Gente rica, naquele tempo, raramente se misturava com gente simples. Maria tinha aprendido isso cedo demais. Henrique, por sua vez, voltou para a fazenda com a cabeça cheia. Tentava se concentrar no trabalho, mas se pegava lembrando do jeito reservado de Maria, da forma como ela desviava o olhar, da força silenciosa que tinha demonstrado ao enfrentar o fogo. Começou a arrumar desculpas para passar pela estrada onde ela morava. Às vezes, parava para perguntar algo simples, outras apenas acenava de longe. Com o passar dos dias, as conversas foram surgindo aos poucos, nada apressado. Falavam do tempo, da roça, das dificuldades do interior. Henrique evitava falar de dinheiro e Maria evitava fazer perguntas. Entre eles, nascia algo quieto, sem promessas, sem palavras grandes. Um sentimento que crescia no silêncio. Certa tarde, Henrique convidou Maria para conhecer a parte da fazenda que tinha sido menos afetada pelo incêndio. Disse que queria mostrar como tudo estava ficando depois dos reparos. Maria hesitou, mas acabou aceitando. Caminharam juntos entre as árvores, falando pouco, mas se entendendo no olhar. Henrique contou histórias da infância, do pai, do peso de carregar um nome importante. Maria ouviu em silêncio, percebendo que, por trás do fazendeiro rico, havia um homem sozinho. Quando chegaram perto da casa-sede, Maria viu os documentos agora guardados em um novo armário, mais seguro. Henrique parou diante deles e disse que nunca saberia como agradecer. Maria respondeu que algumas coisas não precisavam de recompensa. Foi nesse momento que ele percebeu que o que sentia não era só gratidão. Era algo mais fundo, mais perigoso. Ao se despedirem, Henrique segurou a mão de Maria por alguns segundos a mais do que o necessário. Nenhum dos dois disse nada, mas ambos sabiam que algo tinha começado ali, mesmo sem ninguém admitir. Com o passar das semanas, a presença de Henrique na estrada de terra deixou de ser coincidência. Ele aparecia quase todos os dias, sempre com alguma desculpa simples. Às vezes dizia que estava indo ver um pasto mais adiante, outras dizia que precisava falar com um vizinho. Maria percebia, mas fingia não notar. Gostava da companhia, mas tinha medo do que aquilo podia significar. O interior comentava. Naquela época, tudo se espalhava rápido. As pessoas começaram a reparar que o jovem fazendeiro mais rico da região estava cada vez mais próximo da moça simples que morava do outro lado da estrada. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desconfiança. Maria sentia os olhares pesarem, principalmente quando ia à cidade. Henrique também começou a sentir a pressão. Amigos e conhecidos questionavam o interesse dele. Diziam que aquilo não combinava, que ele precisava pensar no futuro, em alianças importantes. Ele ouvia calado, mas por dentro se revoltava. Não via Maria como alguém inferior. Via nela algo que nunca encontrou em ninguém do seu meio. Certa noite, Henrique convidou Maria para ir à cidade. Não era comum para ela, mas aceitou. Caminharam pela praça, comeram algo simples, conversaram como duas pessoas comuns. Por algumas horas, esqueceram as diferenças, mas ao final, um conhecido de Henrique os viu juntos. O olhar foi suficiente para lembrar os dois de que aquele romance não passaria despercebido. Ao deixar Maria em casa, Henrique tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Maria também sentiu o peso da situação. Antes de entrar, disse apenas que aquilo estava ficando complicado. Henrique respondeu que não queria desistir. Ela não respondeu, apenas entrou, deixando-o ali, sozinho, pensando se o sentimento que crescia entre eles seria forte o bastante para enfrentar tudo o que ainda viria. Depois daquela noite na cidade, o clima entre Henrique e Maria mudou. Não havia brigas nem palavras duras, mas existia um silêncio diferente, pesado. Henrique passou alguns dias sem aparecer na estrada, tentando organizar a própria cabeça.
Maria percebeu a ausência e sentiu o coração apertar, mas tentou se convencer de que aquilo era o melhor. Cada um no seu lugar. Era assim que sempre tinha sido. Henrique, porém, não conseguia seguir como antes. A fazenda continuava grande, o dinheiro continuava ali, mas nada parecia completo. Pensava em Maria enquanto andava pelos pastos, enquanto assinava papéis, enquanto sentava sozinho na varanda da casa-sede. Percebeu que já tinha feito uma escolha, mesmo sem dizer em voz alta. Alguns dias depois, ele voltou à estrada. Encontrou Maria ajudando a mãe no quintal. Não esperou o convite. Aproximou-se e disse com calma que precisava falar. Disse que sabia das diferenças, dos comentários, dos olhares, mas que não conseguia fingir que nada estava acontecendo. Maria ouviu tudo em silêncio, com o coração acelerado. Quando Henrique terminou, ela respondeu que tinha medo de sofrer, de ser vista como interesseira, de ser descartada quando tudo ficasse difícil. Henrique então fez algo inesperado. Disse que, se fosse para continuar, seria do jeito certo, sem segredos, sem vergonha. Falou que estava disposto a enfrentar a família, os comentários e o próprio orgulho. Não prometeu riqueza, nem conforto. Prometeu respeito. Aquilo tocou Maria de um jeito profundo. Mesmo assim, ela pediu tempo. Disse que precisava pensar, ouvir o próprio coração. Henrique respeitou. Antes de ir embora, disse apenas que estaria esperando. Enquanto ele se afastava pela estrada, Maria sentiu que aquela decisão mudaria tudo, para bem ou para mal. O tempo que Maria pediu não foi longo, mas pareceu eterno. Em poucos dias, a notícia se espalhou de vez. A família de Henrique soube do envolvimento e a reação não foi boa. Comentários chegaram até Maria por meio de conhecidos. Diziam que aquilo não duraria, que ela estava se iludindo, que o fazendeiro acabaria cedendo à pressão. Cada palavra feria, mesmo quando ela tentava fingir que não. Henrique foi chamado para conversar. Ouviu que precisava pensar no nome da família, na fazenda, no futuro. Disseram que aquilo era uma fase, um capricho. Pela primeira vez, ele respondeu com firmeza. Disse que não se tratava de capricho, nem de desafio. Disse que tinha encontrado alguém que o via como homem, não como herdeiro. Aquela conversa marcou um ponto sem volta. Maria, ao mesmo tempo, enfrentava seus próprios medos. Pensava na mãe, na vida simples, no que perderia se tudo desse errado. Mas também lembrava da noite do incêndio, do olhar de Henrique, do jeito como ele nunca a tratou com superioridade. Entendeu que fugir também era uma escolha, e talvez a pior. Numa tarde silenciosa, Maria caminhou até a fazenda. Henrique estava na varanda como se esperasse por ela. Não foi preciso dizer muito. Ela disse que não queria mais viver com medo. Henrique respondeu que também não. Ali, sem promessas exageradas, decidiram tentar. Sabiam que não seria fácil, mas escolheram caminhar juntos. O interior continuou falando. Alguns criticaram, outros se calaram, mas aos poucos o respeito venceu a curiosidade. A fazenda seguiu seu ritmo, a vida seguiu, e o sentimento entre os dois se fortaleceu, não pelo dinheiro, mas pela escolha que fizeram um pelo outro. O tempo passou, e com ele vieram as mudanças. Henrique não deixou de ser o fazendeiro rico e respeitado da região, mas passou a ser visto de outra forma. Ao lado de Maria, aprendeu a desacelerar, a ouvir mais, a valorizar coisas que o dinheiro nunca comprou. A fazenda continuou próspera, mas agora havia risadas na casa-sede, passos leves no corredor e uma sensação de lar que antes não existia. Maria, aos poucos, encontrou seu lugar sem deixar de ser quem era. Não mudou o jeito simples, nem perdeu o cuidado com a mãe, nem se deixou moldar pelos olhares alheios. Aprendeu a caminhar entre dois mundos sem se diminuir. Henrique nunca tentou transformá-la, sempre deixou claro que foi exatamente aquela simplicidade que o fez se apaixonar. Alguns ainda duvidavam, outros passaram a respeitar. O interior, que antes julgava, começou a aceitar.
Com o tempo, entenderam que aquela união não tinha nascido de interesse, mas de coragem. Coragem dela, naquela noite de fumaça e fogo. Coragem dele, ao escolher o coração. Certa tarde, sentados na varanda, Henrique lembrou do incêndio e disse que se não fosse por Maria, teria perdido tudo. Ela sorriu e respondeu que naquela noite não salvou uma fazenda, mas um destino. Ele segurou a mão dela e percebeu que, no fim, o que realmente importava não era o dinheiro, nem as terras, nem o nome da família, mas quem esteve ao seu lado quando tudo poderia ter virado cinzas. E assim, no interior de Minas Gerais, nos anos 80, a história de um jovem fazendeiro milionário e de uma moça simples se tornou mais uma daquelas que o tempo não apaga. Uma história nascida de um gesto, construída no silêncio e fortalecida pela escolha de amar. Essa história te tocou de alguma forma? Comenta aqui embaixo o que você sentiu. E se inscreve no canal, porque isso ajuda muito.